Vamos colocar aqui um exercício para ser resolvido para que vocês possam entender bem como funções funcionam. E esse exercício vai ser mais desafiador, então pensem com carinho como resolver e invistam um certo tempo em fazer isso, porque funções é super importante. Então, não sei se vocês conhecem esse quadro aqui. Eu tinha, quando criança, uns quadros de plástico, mas esse é o jogo do 15. E qual que é o objetivo desse jogo? Esses números aqui, eles vão estar numa ordem completamente aleatória. Não completamente, mas vai estar aleatório. Sei lá, o 15 vai estar aqui, o 7 vai estar aqui, o 4 vai estar aqui, sei lá. Enfim, ele não vai estar ordenado bonitinho como está agora. E o objetivo é que você vá trocando as peças até que ele atinja esse estado aqui, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, blá, 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 blá. Bom, o que a gente vai fazer é, nós vamos reproduzir o jogo dos 15 de maneira pythônica. Então, nós vamos criar código para executar o jogo dos 15 aqui no nosso console do Jupyter. E para fazer isso, eu vou pedir que você faça a definição, escreva o código de 3 funções. A primeira função que eu vou pedir que você escreva é a função de troca elemento, que vai ser para trocar os elementos de uma matriz. A segunda função é a função verifica se venceu, que é, dado uma matriz 4x4, e uma matriz 4x4 aqui é uma lista de listas, tá? Só para deixar claro. É uma lista de 4 itens, onde cada item é uma lista de 4 valores, tá? E a gente vai verificar se os números estão ordenados de forma que o jogador venceu ou não. E a terceira função que você vai definir é verifica se a jogada escolhida pelo usuário é válida. Então, o que você tem que fazer é, você tem que definir essas 3 funções para que o jogo funcione. E, para te ajudar, eu já defini algumas funções aqui para fazer isso. Então, se você for ver, ó, no jogo aqui, ele tem uma função main, que é a função principal do jogo, que é executada aqui. Essa função main, o que ela faz? Ela vai primeiro inicializar o nosso jogo, executando essa função gera matriz, que se você for ver, ela está definida aqui, e ela vai gerar uma matriz aleatória para iniciar o jogo, que você vai devolver para o usuário. Depois, ele vai achar a posição 0. A posição 0 é a posição do elemento que pode ser trocado, tá? Porque o que vai acontecer? Aqui eu tenho um quadro 4x4, o elemento 0 ele estaria aqui, e é onde eu consigo trocar. Eu consigo trocar o 15 com 0 ou o 12 com 0 nesse caso. E essa posição do elemento 0 é o que você vai usar para conseguir entender se você consegue trocar os elementos dessa matriz. Se você olhar para essa função, que é acha a posição 0, você vai ver que ele vai te devolver um valor, tá? E esse valor vai ser 10 vezes a linha mais o valor da coluna. Então, por exemplo, aqui no caso, o 0 está na linha 4, coluna 4. Então, a posição do 0 é o número 44, tá? Que é o que seria indicado aqui. Na verdade, eu acho que como está indexado em 0, aqui seria a posição 33, tá? Só deixando um pouquinho... Ah, não, estou somando 1. Então, aqui é a posição 44, aqui é a posição 43, 42, 41, aqui é a posição 34, 33, 32, 31 e assim por diante. Tá, então ele vai te devolver esse número inteiro, que é a posição do 0 inicial, e aí a gente vai iniciar um loop do jogo. Aí nesse loop do jogo, eu já deixei aqui uma função para imprimir o estado atual do jogo, que é essa função aqui, que vai formatar bonitinho o jogo para ser mostrado na sua tela. Daí a gente vai pedir uma posição para o jogador, que é a posição que ele quer trocar. E aqui que entra a primeira função que você tem que definir. Porque você vai receber uma posição de jogador, que vai ser o número, que pode ser 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24. Então, você tem que checar para garantir que a posição que ele determinou esteja dentro desse universo de valores possíveis. E você vai ver se a troca, se essa posição que ele selecionou, é passível de ser trocada com a posição 0, que é essa função aqui verifica a jogada. Então, você tem que definir aqui se dá para você trocar o 0 com essa posição que o usuário passou. Isso aqui tem que devolver um valor booleano true ou false. Então, se isso aqui for false, ele vai pedir a entrada novamente. Bom, depois disso, depois que o usuário passou uma jogada, você tem que aplicar a troca de elemento.
E aí a troca de elemento é uma função que você vai ter que definir. O que você vai receber? Você vai receber a posição de um elemento, que de novo, valor 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24 e assim por diante. E uma outra posição, que é a posição a ser trocada daquele elemento, que no caso do nosso jogo vai ser sempre a posição do zero. E o jogo que você vai receber é justamente essa matriz, que como eu falei, é uma lista de listas. Veja aqui o uso da função type para definir como isso funciona. Então aqui tem toda a explicação de como eu espero que essa função funcione, e aqui tem um exemplozinho. Então suponhamos que a posição 1 seja 11 e a posição 2 seja 12. Então o que ele vai fazer? Ele vai trocar a posição 11, que tem o 1 aqui, com o 2, que tem o 2 aqui. Então ele vai virar 2 e 1 aqui, e os demais elementos ele vai permanecer inalterado. Então você tem que escrever a função para alterar a matriz. Lembrando que a matriz é uma lista e, portanto, é um elemento mutável. O que significa que qualquer alteração que você faça na matriz dentro dessa função, troca elemento, vai permanecer. Por isso aqui eu não igualo depois troca elemento a matriz, porque eu não estou esperando que você me retorne nada. E aí, com isso, eu vou alterar a posição do zero para a posição que foi passada, né? Porque como eu troquei os dois, o zero passou até essa posição. E aí, por fim, você vai executar o verifica se venceu, né? E você tem que criar. Então você vai ter que, de alguma forma, pegar essa matriz e verificar se ela está ordenada ou não. E aí, a última coisa que a gente faz é, a gente atribui ao valor de jogando, não venceu, porque a gente só vai jogar enquanto venceu for false. Então, se venceu é false, isso aqui vira true, então a gente deveria continuar jogando, então esse loop continua e pede uma nova posição do usuário. Aí, quando terminar o jogo, se você tiver vencido, ele vai te dar parabéns. Se você não tiver vencido, ele vai te dar obrigado por ter jogado. Ok? Então é isso. Bem dificinho assim. Espero que vocês consigam entender como as funções funcionam, como elas se comuniquem. E tentem mesmo resolver esse exercício, porque isso é super importante para garantir que vocês estão entendendo bem de Python.